Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmo 34, versículo 18. Havia um peso, uma escuridão que parecia cobrir cada fibra do ser, uma saúde que se esvaía junto com a esperança. Em meio à fragilidade do corpo e à angústia da alma, restava apenas o cansaço, um deserto silencioso que parecia não ter fim. A vitalidade se esvaía e a alegria de viver tornava-se uma memória distante. A dor física e espiritual era avassaladora, e a fé, antes um porto seguro, desvanecia, deixando apenas a sensação de abandono. Muitos de nós conhecemos essa desolação profunda, onde corpo e alma parecem exauridos, e o futuro se apresenta como um abismo incerto. É uma experiência de vulnerabilidade total, onde a luz da esperança se apaga e o alívio se torna uma miragem inatingível, reforçando um vazio existencial que clama por preenchimento. Nesses instantes de profunda desolação, quando toda força parece abandonada, a promessa do Salmo 34:18 ressoa, ainda que velada, como uma verdade fundamental. O Senhor está perto dos corações partidos, dos espíritos oprimidos. Mas como se manifesta essa proximidade em meio a tamanha aflição? Em um sopro de fé quase inaudível, um brilho suave começou a surgir, como o primeiro raio de sol rompendo a névoa mais densa. Não é um milagre estrondoso que irrompe e afasta toda a sombra de uma vez. É algo mais sutil, mais íntimo, como a promessa silenciosa de que a noite não é eterna. É a experiência de uma presença que se insinua, que não força a entrada, mas aguarda o menor sinal de abertura do coração, oferecendo um bálsamo para a alma ferida, um convite silencioso à confiança em meio à tempestade. Foi nesse limiar, entre a escuridão que insiste em permanecer e a tênue promessa de luz, que a presença de Maria se fez sentir. Não com grandiosidade, mas com a quietude de um abraço materno, com a ternura de um olhar que compreende a dor sem precisar de palavras. Cada oração sussurrada se transformava em um fio de luz, tecendo um caminho de cura. Sua intercessão invisível e poderosa começou a desfazer os nós da dor, a preencher os vazios do espírito. Eram acolhidos por aquela que, no Calvário, permaneceu de pé, testemunha da mais profunda dor, e que, desde então, se tornou o refúgio dos aflitos, o consolo dos enlutados, a intercessora poderosa para aqueles que buscam alívio em meio à tempestade da vida, um farol de esperança na noite mais escura. Essa intercessão materna começou a operar uma transformação profunda. O corpo, antes debilitado, sentiu um alívio que parecia vir de dentro, uma restauração celular. A alma, antes aflita, encontrou um porto seguro, uma paz que inundou cada recanto. Maria, a mãe compassiva, passou à frente, removendo obstáculos e trazendo a cura integral. Um renascimento da saúde e da fé que reverberava em cada batida do coração renovado. Este é o ponto de partida de uma jornada de cura e renovação que se desdobra na presença de Deus e no amparo de sua mãe. É um convite a reconhecer que, mesmo na mais profunda escuridão, a luz da mãe pode guiar-nos de volta à vida, revelando a misericórdia divina em seu mais puro amor e cuidado maternal. Ao contemplarmos a experiência de uma saúde que se restaura e de uma fé que floresce em meio à desolação, somos convidados a uma reflexão mais profunda sobre a ação divina em nossa própria existência.
Frequentemente, a presença de Deus não se manifesta em espetáculos grandiosos ou em sinais inequívocos que forçam nossa crença. Pelo contrário, ela se revela na delicadeza de um sussurro interior, na persistência de uma luz tênue que nos guia através das sombras mais densas. É um convite à sensibilidade espiritual, a afinar nossos sentidos para perceber o sagrado infiltrado no prosaico, o extraordinário camuflado no cotidiano. A cura, nesse contexto, transcende a mera remissão de uma enfermidade física. Ela se estende a uma renovação da perspectiva, a uma capacidade de enxergar a mão providente em cada detalhe, mesmo nos que parecem insignificantes ou contrários à nossa vontade. Isso nos impele a questionar como estamos dispostos a nos abrir para essa realidade, a reconhecer que a intervenção divina muitas vezes se dá de forma velada, exigindo de nós uma atitude de escuta atenta e de profunda confiança. A verdadeira transformação, portanto, não se limita à superação de um mal físico ou espiritual. Ela reside na gradual purificação do olhar, na capacidade de discernir a presença amorosa de Deus em meio às vicissitudes da vida. Considere, por exemplo, a forma como uma semente, sob a aparente inércia da terra, inicia seu processo de germinação. Não há alarde, mas uma força vital silenciosa que rompe o invólucro e busca a luz. Da mesma forma, a graça divina age em nós, muitas vezes de maneira imperceptível, tecendo fios de esperança e resiliência. Essa ação sutil, porém poderosa, nos convida a cultivar uma receptividade interior, a deixar de lado as expectativas de intervenções espetaculares para abraçar a singeleza da presença divina que nos acompanha em cada passo. É um exercício de desapego da grandiosidade humana e de adesão à humildade de quem reconhece que a vida, em sua essência, é um dom contínuo de Deus, manifestado na quietude dos momentos mais íntimos e na constância de seu amor. Nesse processo de redescoberta, a figura de Maria emerge não apenas como intercessora, mas como um espelho de fé e entrega incondicional. Ela, que acolheu o Verbo em seu ventre com um sim pleno, mesmo sem compreender todos os desígnios, ensina-nos a virtude da obediência confiante. Sua presença, que se faz sentir como um abraço materno, não anula a dor ou a dificuldade, mas as envolve em um manto de esperança e paciência. Ela nos mostra que a cura integral, a recomposição do tecido existencial, muitas vezes exige um tempo de gestação, um período de espera ativa e orante. Não se trata de uma solução mágica que dispensa o esforço humano, mas de uma sinergia entre a graça divina e a nossa abertura. Ao nos voltarmos para ela, somos convidados a imitar sua fé inabalável, a aprender a permanecer de pé mesmo diante da cruz, sabendo que a ressurreição é a promessa que sela toda a dor e todo o sofrimento. Assim, a reflexão sobre essa jornada de cura nos impele a uma compreensão mais profunda da providência divina. Não é uma intervenção que nos isenta do caminho, mas que nos capacita a percorrê-lo com um novo vigor. A restauração que experimentamos, seja ela física, emocional ou espiritual, é um convite a uma vida transformada, onde a gratidão e a confiança se tornam os pilares da nossa existência. Percebemos que as adversidades, embora dolorosas, podem ser o solo fértil onde a fé se aprofunda e a alma se purifica. A quietude que antes parecia um deserto silencioso torna-se um espaço sagrado de encontro, onde a voz de Deus pode ser ouvida com maior clareza. A angústia, então, transmuta-se em um anseio por intimidade com o Criador,
e a fragilidade do corpo revela a força inabalável do espírito que se apoia na rocha que é Cristo. Portanto, a manifestação da presença de Maria, que remove obstáculos e preenche vazios, não é um fim em si mesma, mas um meio pelo qual somos reconduzidos ao coração de Deus. Sua mediação é um ato de amor que nos recorda a ternura divina, a solicitude de um pai que nunca abandona seus filhos. Ela age como uma ponte, facilitando nosso acesso à graça que brota incessantemente do lado de Cristo. Essa perspectiva nos convida a um exame de consciência. Como temos reconhecido e acolhido essa graça em nossa vida? Estamos dispostos a permitir que a Mãe compassiva nos guie, passo a passo, através dos vales escuros, rumo à plenitude da vida em Cristo? É uma jornada de fé que não se encerra na cura de uma enfermidade, mas que se desdobra em um compromisso contínuo com o Evangelho, em uma entrega mais profunda à vontade divina, permitindo que a luz que irrompeu na escuridão continue a iluminar cada aspecto de nossa jornada terrena. Ao tecermos as fibras destas considerações, que se desdobraram desde a penumbra da angústia até os primeiros raios de uma esperança renascida, percebemos que a jornada da alma, em sua fragilidade mais profunda, é também o terreno mais fértil para uma revelação inusitada. Não se trata de uma intervenção espetacular que apaga de imediato todo vestígio de dor, mas sim de uma sinfonia delicada, onde a persistência da graça divina se entrelaça com a mais tênue abertura do coração humano. A quietude, que antes parecia um vácuo, um eco do deserto interior, revela-se pouco a pouco como um espaço sagrado, um santuário onde a presença se faz sentir não pelo estrondo, mas pelo orvalho que nutre a semente recém-plantada da fé. Esta percepção nos convida a uma reorientação do olhar, a ir além da superfície dos acontecimentos para discernir a mão que sustenta, mesmo quando o solo sobre os pés parece ceder. É um convite a reconhecer que a providência, em sua sabedoria insondável, opera muitas vezes através de vias que escapam à lógica imediata, tecendo um propósito maior nas tramas mais complexas da existência. A experiência da vulnerabilidade, outrora um fardo esmagador, transmuta-se em um portal para uma dependência mais profunda e confiante, onde a força não reside na autossuficiência, mas na entrega amorosa àquele que tudo pode. É a redescoberta de que, mesmo quando nossos recursos se esgotam, uma fonte inesgotável de auxílio se revela, aguardando apenas nosso humilde assentimento. Nesse processo de desvendamento, a figura materna que se faz presente, com sua quietude e seu abraço, atua como uma âncora em meio à tempestade, um farol que guia o navegante por águas incertas. Sua intercessão não é um desvio do caminho, mas uma iluminação que revela o trajeto mais seguro, pavimentado pela compaixão e pela ternura. É como se um véu se descerra, permitindo que a luz que sempre esteve ali possa finalmente banhar cada recanto do ser, dissipando as sombras da dúvida e do desânimo. Essa presença constante, suave e poderosa modela o espírito, ensinando a paciência e a esperança e preparando o terreno para uma floração ainda mais vigorosa da fé. Assim, a jornada que nos trouxe até aqui não é apenas a narrativa de uma superação, mas a revelação de um princípio espiritual mais amplo, que a cura integral, a verdadeira restauração, transcende o meramente físico e se enraiza na profunda transformação do espírito. Ela se manifesta na capacidade de encontrar paz em meio à tribulação, de discernir a bênção oculta na provação e de abraçar a vida com um coração renovado e grato.
É um convite a persistir na oração, mesmo quando as palavras faltam, a confiar na intercessão que se eleva em nosso favor e a permitir que a graça divina continue a moldar-nos passo a passo em direção à plenitude que nos é prometida. Percebemos, portanto, que o retorno à saúde, a restauração da esperança e o aprofundamento da fé não são pontos finais, mas marcos em um caminho contínuo de comunhão e entrega. A quietude da alma, antes um sinal de exaustão, torna-se um eco da presença divina, um convite a uma escuta mais atenta. A fragilidade, que parecia um abismo, transforma-se em um elo com a força onipotente. É um despertar para a verdade de que, em cada batida do coração renovado, ressoa a melodia de um amor que nunca falha, que nos ampara em todas as circunstâncias e nos chama a uma existência pautada pela confiança inabalável. O que se iniciou como um sussurro de fé, agora se prepara para ecoar como um canto de louvor e gratidão, reverberando em cada fibra do ser. Chegamos ao limiar desta jornada de reflexão, onde a penumbra da desolação se transmutou na aurora de uma fé renovada. A experiência da fragilidade humana, da saúde que se esvaía e da esperança que parecia findar não foi um ponto final, mas o portal para uma compreensão mais profunda da presença divina. No silêncio do desespero, o sussurro de uma fé quase inaudível abriu caminho para a quietude de um abraço materno, revelando que mesmo nos vales mais sombrios, uma luz suave se insinua, tecendo um fio de cura e de esperança. Não se trata de uma simples superação de uma enfermidade, mas de uma verdadeira recomposição do ser, onde corpo e alma são tocados pela graça, e o coração, antes oprimido, encontra um novo compasso, uma melodia de gratidão e de confiança. Esta jornada nos ensina que a cura integral, aquela que vai além dos sintomas e atinge as raízes mais profundas da existência, é um convite à entrega. É o reconhecimento de que, em nossa vulnerabilidade, reside a oportunidade de nos abrirmos plenamente à ação de Deus, que opera muitas vezes por vias misteriosas, através da intercessão terna e poderosa da Mãe. Maria, a Senhora da Paz e refúgio dos aflitos, não apenas nos ampara em nossas dores, mas nos conduz a uma intimidade maior com o seu Filho. Ela é o farol que nos guia em meio às tempestades, a presença consoladora que nos lembra da infinita misericórdia divina. Sua ação discreta, mas eficaz, desfaz os nós da angústia, preenche os vazios do espírito e restaura a vitalidade perdida, não como um milagre isolado, mas como uma constante efusão de amor que permeia cada fibra do nosso ser. A verdadeira prática começa agora, neste alvorecer de uma nova percepção. Que esta experiência de renovação não seja apenas uma memória, mas um modo de vida, um farol a iluminar cada passo de nossa caminhada. Que o coração renovado pela graça e pela intercessão materna se torne um santuário de paz, capaz de discernir a presença amorosa de Deus em todas as circunstâncias, mesmo nas que ainda parecem desafiadoras. Cultivemos uma atitude de gratidão incessante, reconhecendo que cada batida do coração, cada sopro de vida é um dom precioso que nos convida a uma entrega ainda maior. Que a fé, antes um tênue brilho, se transforme em uma chama ardente, capaz de aquecer os que nos rodeiam e de iluminar os caminhos por onde passamos. Que esta profunda experiência de cura e de fé nos inspire a viver com um olhar mais atento à providência divina, a perceber que, mesmo nas menores ocorrências do dia a dia, a mão de Deus se manifesta. Que a confiança em Maria, a Mãe compassiva que passa à frente e remove obstáculos, se torne um pilar inabalável em nossa vida.
Ela nos ensina a virtude da paciência na tribulação e a certeza da vitória final, pois em seu coração imaculado encontramos o refúgio seguro e a promessa de que nenhuma dor é em vão. Que cada um de nós possa se tornar um testemunho vivo desse amor que cura, que restaura e que eleva, irradiando a paz e a esperança que brotam de um encontro profundo com o Salvador, mediado pela ternura de sua mãe. Que a luz que irrompeu na escuridão continue a guiar seus passos, iluminando seus dias e fortalecendo seu espírito. Que a paz que inundou sua alma permaneça como um bálsamo em todas as suas aflições, e que a fé que renasceu em seu coração o impulsione a viver cada momento na plenitude do amor divino. Que a presença materna de Maria seja seu constante amparo, sua intercessora fiel e sua guia segura rumo ao coração de Cristo. Que a saúde do corpo e da alma, restaurada pela graça, seja um sinal vivo da bondade de Deus em sua vida. E que, em cada desafio e em cada alegria, você possa sentir a proximidade do Senhor, que jamais abandona os seus filhos, e a ternura de sua mãe, que tudo alcança por sua intercessão. Amém.